Bom, gente, boa noite para quem eu ainda não dei, boa noite, são 19h35, a gente vai começar a leitura com quem está aqui. Quero agradecer a confiança em mim depositada, né? Aqueles que tiverem disponibilidade e quiserem abrir suas câmeras, eu gosto de olhar para as pessoas, mas não dá nada, né? Às vezes está comendo, o pessoal já justificou aqui, ou está descabelado, também está tudo certo, tá bom? Bom, a gente tem com a gente o Cássio Correia, que é gerente de cultura. Cássio, eu não sei o nome todo do teu cargo, acho que posso estar falando errado aqui, depois tu corrige a gente. Gerente de cultura da Secult, é o cara que está diretamente responsável pelo lançamento do Sindec esse ano, a gestão nova, né, da Secult deste ano. Regrinhas aqui, né? Mics desligados, por favor, para não termos eco. E assim que alguém quiser fazer alguma interjeição, pergunta, não espera nenhum momento, só abre o microfone e pede a palavra, porque eu vou estar compartilhando a tela, talvez eu não enxergue a mãozinha levantada aqui do Jitsi, mas aí é só, Marisa, quero perguntar, ou deixa eu interromper, ou tá? E aí a gente vai seguindo. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente começar? Um de cada vez, por favor. Oi, Marisa. Oi, querido. Parei meu lanche aqui rapidinho. Normal, não dá nem tempo de comer, né, povo? Pois é. Não, mas assim, agradecer a iniciativa, né? Acho que é bem-vinda essa questão de provocar, eu acho, né, parar para ler um edital. Acho que muitos produtores culturais, muitas pessoas que às vezes se aventuram nessas ideias de entrar num edital, às vezes fazem aquela leitura sem muita atenção, às vezes, e isso é um detalhe super importante que acho que a gente precisa fomentar cada vez mais, né? E estou aqui para colaborar também, para esclarecer alguma dúvida que venha a aparecer durante essa leitura. Uhum. E também já deixar aí uma propagandazinha, né? A gente vai ter outras oficinas presenciais que a Secult vai fazer, claro que com as limitações de público em cada espaço, de acordo com o espaço, para esclarecimento dessas dúvidas, para dizer como fazer esses projetos, o que mudou no decreto, o que não mudou e assim por diante, para que a gente faça de novo o nosso Sindex ser o que já foi há um tempo, né? Que chegou aí a ter praticamente quase 500 inscrições no ano. Eu vou ter problema se tiver 500, mas eu quero 600 se for o caso, né? É isso aí. Então, e que a gente faça esse recurso, chegar aí, né, na classe artística da melhor forma possível. Vamos lá. Vamos lá. Então, minha intenção, gente, eu não sei quantos sabem, eu sou pianista, sou agente cultural e eu tenho essa agência que dá essa assessoria para os artistas, porque a gente que é do meio sabe como é complicado para o artista entender o juridiquês, né? A tal da linguagem dos editais, e a preguiça que dá de fazer um formulário e de caramba, eu só quero tocar, eu só quero encenar, eu só quero, né? Mas é assim, a gente tem um regramento, porque o dinheiro é público, precisa desse regramento, é bom que haja esse regramento, porque ele protege o poder público e também nos protege. A gente sabe até onde a gente pode ir, o que não podem fazer com a gente, né? Então a intenção é ajudar, né? Vamos destrinchar a leitura e daí cada um com a sua área diz, caramba, eu acho que eu consigo fazer isso aqui, eu acho que eu consigo fazer aquilo ali. Então as dúvidas, assim, muito específicas, tipo, eu queria fazer um show, e aí não sei o que, eu acho que não é o lugar aqui agora que a gente vai tirar essas dúvidas. Vamos tirar dúvidas genéricas com relação à interpretação do edital. E aí quem quiser depois tirar dúvida individual, é só me chamar, não dá nada, a gente combina e olha um por um, tá bom? Vamos chamar a telinha aqui do edital. Bom, eu li os dois, o edital, que é o fundo, né? E todos estão vendo a tela, só abre o mic de sim ou não. Sim. Beleza, beleza.
Então, eles são muito parecidos, algumas diferenças muito básicas. Eu tinha separado esse horário agora para fazer a leitura só do edital, mas se der um tempinho, a gente só pontua as diferenças para o mecenato e no geral é mais ou menos a mesma coisa. Esse edital já saiu uma errata, né? Porque ele começa dizendo aqui pessoas físicas e jurídicas de direito privado com e sem fins lucrativos. E a errata conserta para somente pessoas físicas e jurídicas sem fins lucrativos, tá? Que podem participar do apoio. Então, onde vocês virem nesse texto que fala de com fins lucrativos, caiu, tá bom? Então, ele começa assim, né? Falando do objeto, quem pode participar, então são pessoas físicas e jurídicas sem fins lucrativos. Ele diz quem são essas sem fins lucrativos, tá? E aí fala do montante que tem disponível e das categorias. Então, no fundo, a gente vai ter... Fundo, o que é, gente? É repasse direto, né? A gente apresenta a proposta, se ela for aprovada, você recebe numa conta bancária o valor que é repassado diretamente do fundo municipal para o projeto. O mecenato não, o mecenato te dá uma autorização, o dinheiro não cai na conta, te dá uma autorização para você ir lá na empresa e pedir o dinheiro do imposto que aquela empresa paga, né? Alguém quer falar? Não? Tem alguém com o microfone aberto. Parece que está pedindo palavra. Ok. Então, aqui no edital, no fundo, nós temos tudo dividido por categorias. Então, nós temos 3 projetos de artes visuais, 2 de audiovisual, 5 de dança, 5 de livros, 5 de música, 3 de patrimônio imaterial e memória, 3 de patrimônio material e 5 de teatro e circo. E os valores de cada projeto estão aqui nessa coluninha. Então, são poucos projetos. O Cássio já explicou numa reunião do Conselho Municipal por que é que há tão poucas previsões aqui de premiação, né, de contemplação, e por que que o valor ficou pequenininho, de 1 milhão e pouco. Rapidamente eu vou explicar que é porque essa gestão assumiu a responsabilidade de pagar a conta da gestão anterior. Então, todos os projetos do Sindec de edições anteriores que tinham sido contemplados e não receberam, foi com a verba desse ano que eles pagaram. Então, sobrou só 1 milhão para fazer o Sindec, o fundo. Então, é por isso, tá? Vamos lá. Os proponentes podem apresentar até 2 projetos em categorias distintas. Então, eu posso fazer um projeto de dança e também um projeto de música, se eu quiser. Só que esses projetos não podem ser com o mesmo teor, não pode ser o mesmo objeto. Ah, mas não vai ser banca diferente que vai julgar? Vai, gente, mas é tudo uma turma só, né? No final, passa por um crivo que acaba apontando se acontece de alguém tentar burlar esse lance aí, fazendo 2, né, para ganhar o dobro, tipo assim, né, fazendo 2 projetos iguais em áreas diferentes, aparece, e aí é pior, sabe? Então, é melhor seguir o que está aqui mesmo e fazer certinho. Vamos lá. Aqui eu tenho já uma dúvida, Cássio. Quando fala que é vedado ao proponente custear com recursos financeiros, né, do projeto cultural, despesas com materiais permanentes, ok, né, isso significa que a gente não pode comprar coisas com o dinheiro do Sindec, tá? A gente só pode oferecer serviços ou produzir algum bem, como um livro, né? Aí fala do e ou investimentos, Cássio. O que é que não pode e ou investimentos que eu não entendi? Sabe me dizer? Oi, Marisa. Assim, não sei se todo mundo sabe, assim, na verdade, mas a gestão dessa confecção das minutas
Uhum. está a caráter da SAP, né? Como já estava na gestão anterior. Embora a gente tenha um amplo diálogo que parece que na gestão anterior não existia, agora a gente está tendo. Eu confesso que essa informação para mim tá chegando nova, vou tomar nota, tá? E Uhum. respondo oportunamente, certo? Certo, porque para mim é desejável, eu acho que inclusive está no decreto, se o projeto dura mais de um mês, é obrigatório investir o dinheiro que fica parado, né? Sim. Porque é dinheiro público, então por isso eu não entendi aqui. Mas tudo bem, isso não vai dar nada, a gente segue em frente, porque o grosso da história a gente consegue entender. Bom, aí seguindo, ele vai falar sobre a vedação, né? Que gente que está inadimplente, está devendo imposto lá na prefeitura, não pode usar esse dinheiro para pagar esse imposto, tá? E também fala que eu não vou passar item por item, tá, gente? Porque tem coisas que são detalhes, assim, que precisam constar num documento jurídico, mas para a gente entender como funciona, agora não faz relevância. Depois cada um pode ler no detalhe sozinho, tá? Também fala aqui que se não tiver, por exemplo, 5 projetos de teatro e circo, esse valor pode ser remanejado para outra categoria, de acordo com a quantidade de projetos que aparecerem nas outras categorias e conforme a pontuação que cada projeto tiver, né? Marisa, Oi, se me querido. permite, o item 1.4.3 ali, eu quero reforçar que vale muito a atenção também das pessoas. Uhum, Tem a questão das vedações do decreto. Muitas das coisas a gente repete aqui no edital do que já está no decreto, mas vale sempre uma boa leitura também do decreto para que as pessoas também entendam exatamente o que está sendo vedado, o que é permitido, referente a coisas de prestação de conta, investimento, o que pode pagar, o que não pode pagar, lá no decreto. beleza. Eu vi que tem muita coisa que está transcrita aqui, por isso eu não me Sim, sim. detive ali, tá? Mas é legal pontuar. Vai ter retenção de imposto de renda e isso é preciso aparecer, né, na planilha, no projeto de trabalho. Se o proponente for pessoa física, é retido o imposto de renda, tá? Então, daqueles valores que estão aqui, ó, para cada categoria, precisa descontar 27,5% para separar esse dinheiro, porque esse dinheiro fica retido na fonte, tá? Sobre essa questão, Marisa, também já se me permite, desculpa estar Uhum. interrompendo, né, Não, mas acho por que vale a pena. favor. É um momento para todo mundo. Isso. Inclusive, até eu, enquanto proponente cultural do SINDEC, há pouco tempo atrás, estava fazendo um procedimento em relação ao imposto de renda de forma errada. Nós Uhum. colocamos lá no link da prefeitura um FAQzinho com várias perguntas e respostas, né? Que vocês já podem clicar lá. Talvez algumas das perguntas que as pessoas estão aqui também, que não forem esclarecidas aqui na leitura de hoje e tal, podem já estar lá e a gente vai também começar a incluir outras perguntas que possivelmente vão começar a aparecer. Uhum. Mas a gente tem uma pergunta especificamente sobre imposto de renda lá, que na verdade o que acontece não é fixo esse 27,5%. Né? A gente tem que pegar, ele é proporcional gradativamente. Então, o que acontece? Claro que todos os prêmios eles são maiores do que o teto já da tabela progressiva do imposto de renda. Uhum. Mas a gente tem que fazer o cálculo exatamente, vamos supor, do imposto de renda, o valor do projeto vezes o 27,5%, menos um valor da dedução, que está lá numa tabelinha que a gente colocou para vocês. Tá. Tá? Isso porque senão, Cássio, pode eu colocar 27,5% e depois lá, quando o projeto for aprovado, se for aprovado, solicitar uma readequação desse valor da diferença em relação ao pagamento? Pode, né? Mas a gente economiza já aí uma tratativa, uma tramitação do projeto na CAP, por exemplo, já antes, né? Se a gente já consegue Aham. fazer o cálculo corretamente.
Eu ia pontuar depois da tua fala que eu sempre trabalhei nos projetos com os clientes usando o teto máximo, que é 27,5%. E depois, conforme é calculado para cada um, pedir a readequação do que sobrasse, né? Porque era melhor contar com o valor perdido, vamos dizer assim, e trabalhar no projeto, do que fazer o cálculo, de repente, até se equivocar no cálculo e depois receber a menos, e aí botar até, assim, às vezes em risco uma rubrica que tinha lá, eu não vou conseguir fazer do jeito que eu queria porque faltou dinheiro aqui, tipo, né? Mas tem as duas formas, beleza. Bom, agora ele especifica as áreas culturais, então, se você tem dúvida de onde encaixar o seu projeto, ele dá uma explicada básica aqui, o que é artes visuais, audiovisual, dança, né? Então, todas as categorias estão aqui. Patrimônio é o que mais tem texto, porque tem muita especificidade. Material, imaterial, móvel, imóvel, né? Então, obra de restauro, muita coisa. Então, esse capítulo, esse item é só para explicar, para a gente saber onde se situar. Condições de participação, isso muito nos interessa. Quem que pode? Pessoas físicas que estejam com suas obrigações eleitorais cumpridas, sejam domiciliadas em Joinville há no mínimo 2 anos, tem que provar isso, e que não estejam inadimplentes com a prefeitura, tá? Mas pode ser pessoa jurídica também, certo? Pessoa jurídica, no caso, nós já falamos, sem fins lucrativos e que estejam sediados em Joinville há no mínimo 2 anos. Quem que não pode participar como proponente, gente? Isso é bem importante, tá? Aqui, empresas que não estão regularmente constituídas ou não estejam autorizadas, quem esteja inadimplente, eles estão bem preocupados com quem está inadimplente, que é a terceira vez que aparece. Quem esteja omisso, porque já fez um SINDEC anterior e não prestou as contas como deveria, não pode propor. Pessoas que tiveram a sua prestação de contas reprovada em edições anteriores. Pessoas que não tenham devolvido recurso financeiro em edições anteriores. Pessoas que sejam ou dirigentes, ou administradores, ou controladores, ou membros dos conselhos dessas empresas aqui, ó, número 1, 2 e 3. Então, se algum agente político do Poder Municipal ou do Ministério Público, ou algum dirigente de órgão ou entidade da administração pública municipal, cônjuges, companheiros, parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau, se a empresa tiver ele como dirigente, administrador, controlador ou membro de conselho, também não pode se inscrever à empresa, certo? Mesma coisa aqui. Se for um servidor público municipal em cargo comissionado, funções gratificadas ou das suas unidades indiretas, pertencentes à Secretaria de Cultura e Turismo, eu, Marisa, funcionária da Casa da Cultura, não posso. Secretaria de Administração e Planejamento, Secretaria da Fazenda e Procuradoria-Geral do município. E tudo se estende aos cônjuges, companheiros, parentes em linha reta, colateral, por afinidade, até o 2º grau. Também não podem propor. Servidor público, aqui era cargo comissionado, não é meu caso ainda. Agora que vem meu caso. Servidor público da Administração Pública Municipal, que pertencem à Secretaria de Cultura e Turismo, Secretaria de Administração e Planejamento, Secretaria da Fazenda e Procuradoria-Geral. Gente, vamos aprender umas siglas aqui, ó. Secretaria de Cultura e Turismo, Secult, Secretaria de Administração e Planejamento, SAP, Secretaria da Fazenda, Cefaz e PGM, Procuradoria-Geral do Município, tá bom? Outro que não pode ser proponente, entidade privada sem fins lucrativos que tenha como dirigente servidor público vinculado à entidade ou órgão contratante, que é o que a gente já falou ali em cima.
Igreja, partido político, sindicato ou agentes sociais que exerçam atividades relacionadas com ações que envolvam cultos religiosos não podem propor. Gente que tenha sido punida pela utilização indevida dos benefícios concedidos pelo SINDEC, mediante fraude, simulação ou conluio, também não pode. Pessoas que sejam religiosas, salvo quando caracterizadas exclusivamente como colaboração de interesse público, e desde que o objeto do projeto contemple edificação tombada pelo poder público ou tenha natureza cultural. Então, para mim, está meio, Cássio, redundante o H e o J, já que fala das mesmas coisas, com a ressalva de que nessa J aqui, abre uma exceção para quem, por exemplo, tem uma, sei lá, uma igreja antiga que precisa de restauro, aí sim pode se inscrever, né, como proponente. É isso que eu estou entendendo? Sim. Inclusive, nos Beleza. últimos anos, a gente teve projetos de restauro de igrejas, que daí entra na questão do tombamento, patrimônio. Beleza. Membros da comissão de julgamento técnico, que é a banca, né, durante o período de exercício do mandato, é vedada a participação como proponente ou beneficiado por participação indireta. Então, quem vai fazer banca não pode participar como contratado em nenhum dos projetos que ele vai julgar, né? E aqui, de novo, fala da vedação da participação, não é da proponência, mas servidores públicos municipais da Secult, SAP, Cefaz e PGM não podem ser contratados por nenhum projeto do SINDEC, tá? Como voluntário, pode participar. Então, como é que funciona? SINDEC, a gente faz 2 envelopinhos. Uma pena, Cássio, não ter conseguido fazer isso online, né? Juntar bastante papel mesmo. Então, cada envelope tem um tipo de conteúdo. Esse tipo de engano, troquei os envelopes, ou botei o documento de metade do envelope está num, esse tipo de coisa inabilita projeto, tá, gente? Então, é bem, assim, criterioso, tem que ter uma organização bem legal para não se confundir. O envelope número 1 tem os documentos que ele vai falar no item 7, e o envelope número 2 vai ter os documentos de habilitação, tá? Então, a grosso modo, o envelope número 1 é o projeto em si, com tudo que tem que botar lá de obrigatório, e o envelope número 2 são aqueles, como é que diz? Certidão negativa municipal, certidão negativa estadual, como é que diz? Documentos de identificação, essas coisas que não tem necessariamente a ver com o projeto cultural, mas com a tua situação diante do poder público, se tu tá devendo, se tu tá ok, tá tudo certinho, né? Data limite para entregar o envelope número 1, tá aqui, gente, até às 9 horas do dia 10 de setembro. Tem tempo, Marisa, tem tempo pra caramba. Não tem não, povo. Quem já fez projeto sabe que, primeiro, o texto do projeto precisa amadurecer, isso leva tempo, então é bom começar a escrever, porque depois você vai lá e refaz e tem tempo. As documentações emperram. Tem que ter a anuência do fulano que vai trabalhar no projeto. Tem que ter a anuência do local onde eu vou fazer o projeto. Tem que, sabe, esse tipo de coisa, dependendo do tamanho do teu projeto, envolve muitas pessoas e você não tem controle sobre a agenda delas. Então, uma está viajando, a outra estava em reunião, aí aquele cara que ia trabalhar com você não vai mais, você vai ter que procurar outra pessoa, isso leva tempo. Então, conselho da Marisa, que faz projeto todo dia, começa já. Tá? Já começa a rabiscar e fazer as coisas e ver quem vai trabalhar com você para dar tempo de até as 9 horas da manhã. E eu sei que o pessoal da SAP é bem rígido, 9:01, você não entra mais, tá? Do dia 10/9 deste ano. Os envelopes número... Né, Marisa, esse dia 10 é só das 8 até as 9, bem apertadinho, né? Então, assim, se chegar lá perto das 9 horas e tiver uma fila de 15 pessoas, quem conseguir entregar até as 9 horas entregou, se tiver na fila, não tem mais
foram É isso, elas, entendeu? é isso Então, mesmo. eu oriento até enquanto proponente cultural, que também estava nos últimos anos, de tentar entregar até o dia 9 ou antes ainda, para evitar essa aglomeração aí de correria, de não dar tempo em cima da hora. É isso aí. Entregar dia 8, porque daí se tiver muita fila no dia 8, você ainda tem o dia 9 para correr, né? E o horário que eles ficam lá é esse aqui, ó, das 8 às 17. Tá? Cheguei às 6 da tarde, não tem como, ninguém vai receber, tá bom? Os envelopes número 2 é só para aqueles que forem selecionados com envelope número 1. E aí vai ser comunicado isso bonitinho a partir do dia 20 de outubro até o dia 27 é o prazo que tem para entregar a documentação lá. Lá onde, gente, não é na Secult, tá? Nem o envelope 1, nem o envelope 2. É tudo na SAP, lá na sede principal da prefeitura, tá bom? Os envelopes precisam de uma identificação externa que é padrão. Então, você vai pegar e copiar isso aqui no seu projeto 1, vai copiar isso aqui no seu projeto 1, vai copiar no envelope 1, vai copiar no envelope 2 e não troque as bolas, tá? Ó, aquilo que eu falei lá em cima, os envelopes que forem entregues fora do prazo não serão objeto de análise, não tem como participar depois, né? Ai, cheguei atrasado, não tem como, tá bom? E depois de protocolado o documento, não dá para voltar lá e dizer assim, ó, bota esse aqui no envelope 2 que eu esqueci. Não pode, tá? Porque os envelopes têm que ser lacrados, não pode só botar clips no envelope, você tem que colar, tá? Isso faz parte da lisura, para evitar que alguém retire algum documento seu ou que alguém acrescente algum documento fora do prazo, tá bom? Sessão pública para recebimento dos envelopes vai ser dia 14, às 9h05. Nossa, parece Suíça, com horários muito específicos, né? Que pode participar todos os proponentes culturais que enviaram projetos, levando o documento, né? Documento. Se for o representante, tem que levar procuração. Se for o dirigente, tem que levar cópia do estatuto. Tem que provar que você é proponente de algum dos projetos, tá? Comissão de seleção de habilitação após a abertura dos envelopes procederá à rubrica de todos os documentos. Então, isso tudo vai ser aberto. As pessoas podem ver o que está sendo feito, se o envelope estava lacrado mesmo, esse tipo de coisa, tá? E aqueles que comprovarem a condição de interessados estiverem presentes na sessão poderão rubricar os documentos também. Depois vai ser lavrada a ata para ser assinada por todos os presentes do que aconteceu naquele dia, tá bom? Essa sessão pública é transmitida pela internet também, tá, gente? Se alguém quiser só acompanhar pela internet, tem um canal de licitações lá no site da prefeitura que fica disponível lá. Não consegue interagir, né? Consegue só assistir. Que legal, não sabia disso. Tem sim. Uhum. Mas de repente a Secult ajuda a comunicar, né? Perto do dia, vai botando nos grupos. Gente, tem um grupo de WhatsApp da Secult agora, para comunicações. Aí, de repente, seria bom, né, Cássio? Sim. Uhum. Comissões de seleção. Então, vai ter uma comissão julgadora técnica e uma outra comissão, que é a de habilitação. Então, lógico, uma cuida do envelope 1, a outra cuida do envelope 2, tá? A comissão técnica é designada pelo secretário de Cultura e Turismo. Aí diz aqui que são, no mínimo, 3 membros por área. Significa que, para audiovisual, 3. Para teatro e circo, 3. Para música, 3. Certo? Após a aprovação do conselho, isso tudo passa pelo Conselho Municipal e aproveito para dizer aqui, as reuniões do Conselho são públicas, a gente pode acompanhar pelo YouTube, interagir pelo chat, nesse momento de pandemia. Quando não é momento de pandemia, a gente pode ir presencialmente, tá? É bem legal. E é assegurada a participação de pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente. Então, isso quem faz é o secretário, tá? A comissão julgadora técnica vai julgar todo o envelope 1, tudo que tiver ali, dos documentos e da parte
artística mesmo, né? Fazer análise, julgamento, e aí eles emitem um parecer por escrito sobre cada item do critério de julgamento, de análise, que a gente vai passar por isso daqui a pouquinho. A comissão de habilitação, quem monta é o secretário de Administração e Planejamento, é montada pela SAP, também composta por 3 servidores, com a participação de pelo menos um servidor efetivo. A comissão de habilitação tem a atribuição de abrir e rubricar os documentos contidos no envelope 1, que é aquela solenidade, vamos chamar assim, que a gente pode assistir, tá? Remetendo em ato posterior para a unidade de planejamento para procedimentos administrativos, que vai entregar para a comissão julgadora, que vai fazer a análise. Tem todo o protocolo, né, gente? E também faz o que essa comissão? Abrir, rubricar, digitalizar e julgar os documentos do envelope 2, que é aquela coisa bem burocrática. Ok. Aqui no item 7, o envelope 1, que é o envelope do projeto cultural, ele diz exatamente o que tem que ter. Então, essa parte inicial aqui, ó, até aqui, 7.1, é genérica. Qualquer categoria que você se inscrever, é obrigatório conter, tá? Depois ele vai começar a explicar um por um, que dependendo da categoria que você escolher, tem mais alguma outra coisa que são específicas, né? Coisas que são específicas de cada modalidade. Então, o que eu vou fazer? Nós vamos ler essa parte genérica aqui, tá bom? As partes mais específicas, daí cada um se detém, tá bom? Então, o projeto tem que ter obrigatoriamente, ele tem que estar assinado pelo proponente ou pelo representante da instituição. Gente, tem muito projeto bom que é desclassificado porque o cara esqueceu de assinar. Fez tudo, correu atrás de todos os documentos e anuência e tudo mais, e esqueceu de assinar. É de chorar, tá? Então, é obrigatório assinar. 2, 3 cotações de mercado para cada item da despesa que a gente coloca na planilha orçamentária, tá? Mas isso mudou com o decreto. Você só vai fazer essa cotação para os itens que não estiverem contemplados na tabela base de valores do SINDEC, que eles anexaram aqui, nesse documento, lá no finalzinho tem. Então, o que é a mudança agora? Se você utiliza os valores da tabela, quanto é um cachê para ensaio de músico? Quanto que é o valor de um curador de artes visuais? Quanto que é o valor? É um valor médio, tá? Que o pessoal foi buscar em tabelas da Fundação Getúlio Vargas, tabelas do MINC antigo. Se você usa essa tabela, você não precisa de 3 cotações. Se você, por acaso, vai fazer uma peça de teatro e vai chamar Fernanda Montenegro, e ela vai cobrar um cachê maior do que aquele que está na tabela, aí você precisa justificar e apresentar cotações e coisa e tal. Tá? É isso, Cássio? Sim, mas reforçar que os valores da tabela são valores de teto, né? Então, até assim, com certeza tem itens estabelecidos na tabela, como a Marisa bem falou, a gente buscou tabelas em âmbito estadual e federal, que tem bases de valores de grandes centros, tipo São Paulo e Rio de Janeiro, que às vezes são valores fora da nossa realidade, né? Então, Cássio, se tiver lá que um cantor solista está previsto para ganhar, sei lá, 7 mil reais, entendeu? Se eu colocou 7 mil reais, já foi praticamente quase metade do meu projeto, dependendo do valor do projeto total lá em cima que a gente viu. Uhum. Então, posso colocar 5? Pode, não tem problema nenhum. A tabela é a tabela de teto de valores. Se eu ultrapassar o valor da tabela, daí entra nessa regra que a Marisa falou, e também está bem explícito ali, né? Inclusive grifado. Se eu preciso de um item bastante específico do meu projeto, e que não é um item que não tem na planilha, na tabela, sei lá, por exemplo, preciso comprar ou locar um
um órgão grego, né? Sei lá, né? Aham. Então, esse item eu vou ter que fazer a cotação dos 3 orçamentos, porque é um item que não está na tabela base. Daí sim precisa dos 3 orçamentos, e já no item seguinte, né, que daí tu já vai ler na sequência, a regra é aquela mesma regra do ano passado, dos outros anos, a questão do valor médio dos 3 orçamentos. Isso é bastante importante. Esse é o valor médio se você for fazer os 3 orçamentos, né? Se não, vale a tabela que está anexada aqui no documento para consulta. Exato. E, né? Isso. E aí, quando a pessoa vai montar o seu orçamento, lógico, é aquilo que o Cássio falou. Se eu tenho um teto, não adianta eu cobrar 7 mil e vai faltar para pagar o resto do povo do meu projeto, né? Então, é uma coerência ali, a tabela é um referencial bem legal. Outra coisa que é obrigatória, apresentar autorizações para as publicações, gravações, utilização das imagens, se for o caso. Autorização do uso de imagem tem que estar assinada pelo proponente ou representante legal da instituição. E no caso de projetos que tiverem detenção de direitos autorais, propriedade intelectual e outros direitos de terceiros, tem que ter licença ou autorização, né? Cessão de uso, tá bom? Agora vem especificado para cada modalidade, dança, livro, música, patrimônio, que é grande, vamos achar o final disso aqui. Teatro e circo, e é isso. Capítulo 8 aqui, o item 8 vai falar do julgamento, e aqui a gente não vai se deter um por um. Eu quero chamar atenção para cada um depois, ler, e na hora que for fazer o seu projeto, basear o seu texto em cima disso aqui. Sabe? A maneira de você contar como que você vai fazer o teu projeto deve contemplar esses itens aqui, porque é com base nisso aqui que você vai ganhar a sua nota, né? Então, vamos falar assim, a gente está entrando num concurso, certo? Eu tenho que provar que o meu projeto é bem legal e que o meu projeto precisa ganhar esse recurso. Então, eu preciso cumprir com 10 estrelinhas, vamos falar assim, os quesitos. Então, o quesito A se divide em 3, o quesito B se divide em 3, né? E aí a gente vai originalidade, o que é criatividade, o que é relevância cultural, o que é o que vai compor o mérito artístico ou cultural. Dá trabalho, tá, povo? Dá trabalho, vale a pena, né? Se precisar de ajuda, de novo, eu falo, eu tô aqui, tá? A gente pode trabalhar juntos. O B é o caráter multiplicador do projeto, com as 3 subdivisões. O C é a contrapartida, que vai ser pontuada. O D é a qualificação, e ele explica o que é. Execuibilidade do projeto, né? Como que você vai executar. Sustentabilidade. E quem é que desempata o quê? Então, depois que você soube lá tudo que você tem que enquadrar seu projeto, você vai saber que quem vai desempatar é o item B, no caso de um outro projeto ganhar a mesma nota que você. O que é o item B? Vamos voltar. Caráter multiplicador do projeto. Então, aqui tem que ter um negócio bem legal, que você tem que diferenciar o teu projeto, porque se for empatar, é aqui que ele vai desempatar. É a nota desse item que vai desempatar, tá bom? E depois o item A. E depois, maior número de contrapartidas, tá bom? Aí tem uma explicação bem técnica de como é que eles classificam, como é que dá a nota, né? Esse tipo de coisa, que vale a pena ler também, mas a gente não precisa agora para entender, né, o que a gente precisa escrever. E consideração de desclassificação, vamos ver por quem é que sai fora. Projetos que tiverem o seu orçamento valores que não estejam condizentes com o projeto,
ou que não possam ser abrangidos, que está fora do escopo, ou com preços não condizentes com as pesquisas de mercado. Bom, com a tabela anexa ao edital, fica fácil a gente enquadrar esse item, né? Projetos que tiverem prazo de execução maior. Qual é o prazo de execução máximo de um projeto de SINDEC? 12 meses. Se você botar lá que é 1 ano e meio, não tem como. Você vai ser desclassificado, tá? Projetos que tiverem falsificação, plágio, né, documentação com assinatura de outra pessoa, socorro, gente, não façam isso, tá? É desclassificado. Projetos que tenham objetos já custeados pelo SINDEC. O que é isso, Cássio? Porque fala, exceto aqueles que se referiram a edições anteriormente executadas. Então, essa é uma questão que a gente trouxe, já estava, na verdade, no decreto, a gente só melhorou um pouquinho o texto, porque o decreto anterior ele já não permitia custeados pelo SINDEC, ponto, né? Só que a gente entende também que a nossa gestão agora, que, ou seja, temos uma proposta, vou tentar dar exemplos para ficar mais claro. Uhum. A gente tem, por exemplo, um projeto que é a montagem de um espetáculo de teatro X, de que vou ser selecionado neste ano. No ano que vem, a montagem do espetáculo X ela já foi contemplada, entendeu? Então, eu posso de novo mandar o espetáculo X, né? X no sentido, vamos supor, vamos ter uma ideia aqui, o Fadas. João Maria, Uhum. por exemplo, que é o espetáculo da minha companhia, né? Uhum. Eu já ganhei um objeto para montagem. Dentro desse mesmo viés, eu posso propor no outro ano um projeto de circulação desse espetáculo, que é outro objeto, não é mais a montagem, é a circulação, né? E agora, quando a gente fala de edições, é o caso, por exemplo, se a gente for pegar um festival de dança, por exemplo. O festival de dança ele está fazendo um projeto esse ano, e no ano que vem, na prática, ele é o mesmo projeto. Só que esse ano é a primeira edição. No ano que vem vai ser a segunda edição. Então, também tem essa diferenciação das edições. Né? Então, essa é a Então, questão. pode, né? Pode. Se Só eu não fizer pode ser assim, eu mandei o festival de dança pontual aqui. Ano que vem eu vou mandar um novo projeto, mas eu não faço uma justificativa, um objetivo, direcionando que é uma segunda edição. Eu mando o mesmo festival de dança. Na prática, ele não vai conseguir ser aprovado no ano que vem. Entendeu? Então tem que fazer bem essa na justificativa, ou mesmo no objeto, que é uma nova edição, ou tem outro viés, no caso da montagem do espetáculo e depois a circulação, por exemplo. Beleza. Quem também é desclassificado é projeto que não tiver plano de trabalho com todos os itens obrigatórios. De novo aqui, gente, assinado. Povo, assina tudo, tá? Proponente assina tudo, todas as folhas, rubrica, faz tudo bonitinho. Outros, projetos que não tiverem contrapartida social. Projetos cujo proponente não esteja cadastrado no mapa. O Mapa Cultural SC é uma plataforma de agregar todos os agentes, artistas, pessoal da parte técnica, né, iluminador, técnico de som, todo mundo que trabalha com cultura tem um cadastro lá. Aí você ganha um número quando você faz o cadastro, esse número aparece no seu link. Então precisa ter esse cadastro lá, que é gratuito, tá? Existe um tutorial que a Secult também disponibiliza para quem nunca entrou lá no mapa fazer, e precisa daquele link para poder ser proponente do SINDEC, tá? Essa é uma novidade, né, Marisa? A gente não tinha nos outros anos. E daí algumas pessoas já entraram em contato. Mais um cadastro que tem que fazer, mais uma coisa. Na verdade, não é mais uma. Aparentemente é mais uma coisa, mas a gente até colocou propositalmente agora já essa questão no SINDEC, porque a gente vai, daqui a pouco, ter também mais um edital da Secult, que é da Lei Aldir Blanc, que tem um regramento nacional que no ano passado, assim como esse ano, também vai exigir já esse cadastro do mapa cultural. Então, quem não se cadastrou no ano passado para a Lei Aldir Blanc, já faz o cadastro agora e deixa estar prontinho o cadastro para a Lei Aldir Blanc daqui a pouco, né? E eu reforço que cadastrar-se no mapa cultural contribui para a gente ter como é que chama? Um quadro com dados do estado de Santa Catarina.
E isso ajuda na hora de promover políticas públicas. Por exemplo, quando saiu a Lei Aldir Blanc, ninguém sabia quantos trabalhadores de cultura precisariam do dinheiro, porque não se tinha esses itens classificados, né? Então, se a gente cadastra e a gente alimenta esse mapa, é ponto para nós, é bom para nós, porque na hora que alguém vier falar, como é muito comum, que cultura é dispensável, que trabalhador da cultura é vagabundo, né? Que aposto que todo mundo aqui já escutou alguma vez em algum lugar, a gente tem números para mostrar. Não é vagabundo e não é um povo sem expressividade econômica. Olha quanto que movimenta de dinheiro, olha quantos trabalhos informais ou formais são alimentados num projeto cultural. Então, tem vários desdobramentos isso, tá? E não dói nada fazer esse cadastro lá no mapa, tá bom, gente? Que mais? Projeto que é desclassificado é projeto que tem previsão de cobrança de ingresso maior que R$ 20. Esse foi um valor estipulado pelo decreto, tá? Já é dinheiro público, né, gente? Então tem que ter essa compensação de valores bem acessíveis, né? Projeto desclassificado que tiver atuação ou material comprovadamente vinculado à prática de desrespeito às mulheres, às crianças, jovens, idosos, à população negra, povos indígenas, outros povos e comunidades tradicionais, população de baixa renda, pessoas com deficiência, orientação sexual e outras formas de preconceito, tá? Não vai classificar. Então, depois de avaliação e julgamento, vai ter um relatório, vai ter uma ata e vai haver classificação ou desclassificação. Isso vai ser depois publicado no Diário Eletrônico e no site da prefeitura, tá? Tudo tem recurso, né? Dá para quem se sentir depois da publicação da decisão final, se sentir injustiçado, pode entrar com recurso administrativo, e isso está escrito no item 12, como é que faz, qual é o prazo certinho, tá? E aí, encerrada essa fase, abre o prazo para entrega dos envelopes, que nós vimos lá em cima, que é a partir do dia 20 de outubro, né? Até o dia 27, alguma coisa assim, mas está marcadinho lá. Envelope 2 são os documentos burocráticos, né? Que eles pedem para entregar ou o original, ou cópia autenticada no cartório, ou cópia autenticada pelo servidor que vai receber ali o material, né? Que daí você tem que levar o original antes da entrega do envelope, mostrar o original, aí confere com a cópia que você levou, ele protocola, aí você lacra o envelope, certo? E entrega, tá? Ou se for um exemplar da publicação em órgão da imprensa oficial. Cássio, vale aqui, quando a gente imprime CND, né? CND federal, vamos dizer assim. Aí vem aparece lá no PDF, o site, a hora e coisa, isso é aceito, certo? Sim, exatamente. Beleza. Aí eles pedem aqui certidões negativas ou positiva com efeito negativa das esferas municipal, estadual e federal. Tudo isso a gente pega online, tá, gente? Os documentos têm que estar dentro do prazo de validade, porque às vezes a gente, emiti ano passado, aí pega aquela cópia do ano passado, ela não tem mais validade, tá? Tem que olhar isso. Se no documento não tiver validade, eles consideram 90 dias para o documento. A comissão de habilitação verifica a regularidade dos documentos disponíveis para consulta online, tá? Que não forem previamente apresentados pelas instituições ou que forem apresentados vencidos. Isso ela poderá, durante o procedimento, que às vezes demorou, por exemplo, a CND do FGTS é muito curtinha, é coisa assim de 1 mês, mais ou menos. Aí, dependendo se o cara entrega o projeto muito cedo, agora, até a ser analisado o negócio vence, tipo, tô dando um exemplo qualquer, entendeu? E aí, eles podem, durante o procedimento, verificar a regularidade. Então, eles vão lá no site e conferem. Isso normalmente não acontece, tá? Então, é bem legal a gente entregar tudo bonitinho,
para não correr o risco de eles inabilitarem ou desclassificarem o projeto por causa de um detalhe desse. No momento da verificação, se o sistema estiver disponível, o proponente fica com o ônus de não ter apresentado o documento, né? Se a gente deixa para fazer por última hora e dá bug no sistema, não consegue imprimir, a culpa é nossa, tipo, tá? É isso que está escrito aí. Aí fala aqui, qual é a documentação obrigatória para pessoa física, todos esses bonitinhos aqui. Se for direito, essa caiu fora com a errata, tá? Ó, com fins lucrativos não tem, direto para outra. Se for pessoa jurídica sem fins lucrativos, são esses documentozinhos todos aí que tem que colocar. E sempre dizendo que tem que fazer tudo certinho, senão vai ser desabilitado, não tem recurso para entregar documentação fora do prazo, essa coisa toda. Ok. Alguém quer falar, povo? Estão quietinhos. Estão muito quietinhos. Ou é frio ou dormiram, né? Ó. Pergunta. Oi. Olha só, no mapa cultural, quem precisa estar cadastrado é o proponente ou são todos os integrantes de um projeto? Fala aqui no edital proponente, Ângela. Aí, aí depende se você é proponente. Bom, no nosso caso, o MEI não pode participar, né, do fundo. Mas se é uma entidade, a entidade tem que estar cadastrada lá. Não só o artista que é o dirigente, entendeu? Tá. Essa era a minha segunda pergunta, se MEI não podia participar porque tem fim lucrativo, né? Okay. No edital de apoio, não. No edital de apoio, não. Só ONGs, por exemplo. Isso. OCIPs, institutos, né? No mecenato pode estar. Tá. E a companhia de teatro da universidade, se a universidade não tem fim lucrativo, poderia? Cássio. No edital, não. No edital, não? Não. No mecenato, sim, porque dela permite com fins lucrativos. Mas, no caso da Univille, eu acho que é sem fins lucrativos, né? Não? A Univille ela não é autarquia? A Univille? Ela é uma fundação universitária comunitária. Ela não tem fins lucrativos, que eu saiba. Mas eu tenho que dar uma pesquisada melhor. Isso eu teria que ver daí com o CNPJ certinho, né? Tá, obrigada. Beleza. Mais alguém? Tá. Então vamos seguir. Vai falar sobre a contrapartida social. Essa contrapartida tem que ser ofertada pelo proponente e tem que estar escrita no projeto o que ela é, tá? Pode fazer mais de uma? Pode. O que é a contrapartida, gente? É aquela parte do projeto que a gente não pode cobrar para fazer. Existem vários entendimentos no Brasil, tá? Muda se for para a Rouanet, se for para o Wander, se for aqui no Sindec, muda um pouquinho o enfoque das contrapartidas. Então, aqui, para nós, no Sindec, é aquilo que você não pode cobrar e que deve ser realizada com os seus próprios recursos, tá? Ela tem que ocorrer obrigatoriamente em Joinville. E a demo... uma informaçãozinha aqui. Manda. Que eu acho que, assim, é bem informativo, de formação mesmo, assim. Às vezes a gente tem um problema de que eu quero fazer um objeto do projeto lá em cima. A primeira coisa que vai provavelmente preencher no plano de trabalho, eu quero colocar ele bem completinho, com tudo que vai fazer, não sei o quê, né? Então, às vezes, eu dou entendimento de uma ação que eu estou colocando do objeto e que depois eu vou repetir na contrapartida, que a contrapartida também está sendo prevista como orçamento do projeto, né? Então, a questão da contrapartida, para deixar bastante claro que está sendo feito como recurso, com recurso próprio, por exemplo, eu não precisa colocar ela explícita no objetivo.
ela tem um quadrante específico depois lá embaixo para você colocar o que você está fazendo como contrapartida, né? E deixa lá o objeto, o que é o objeto que você vai pagar no projeto, que você vai precisar do recurso do projeto para poder pagar o projeto em si, né? É uma sugestão que eu acho que vale a pena, às vezes, a gente pensar isso, para não dar dubiedade na avaliação. No formulário tem um campo só para contrapartida, né? Aí, aqui, Cássio, eu acho que foi redação antiga, porque diz que a demonstração, a comprovação da contrapartida tem que ser juntada à prestação de contas da última etapa indicada no projeto. Isso era do decreto antigo, quando tinha que fazer várias prestações de contas, né? Faz sentido. Agora, esse projeto não vai mais haver a questão do pagamento em cotas parceladas. Ele já é todo em cota única, mas é a prestação de contas que vai ser entregue no final, né? Então, vai ter que ser demonstrado explicitamente tanto o objeto que foi proposto, quanto as ações da contrapartida na prestação de contas. Isso, e aí vale fotografia, lista de participante, vídeo, o que se tiver material de imprensa, né? Tudo isso conta como comprovação. Ao final da vigência, a comissão tem 30 dias para verificar se a execução aconteceu. Eu não sei se eles conseguem cumprir esse prazo aqui, mas enfim, tá aqui no edital que eles têm 30 dias para fazer isso, tá? A contrapartida poderá ser executada pelo proponente cultural em estrutura própria ou de instituição parceira ou local público. Tudo tem que ter anuência, gente. Se for local público, é o gestor da pasta. Se for local da instituição, tem a anuência pelo responsável, tá? E a alteração do espaço tem que pedir readequação, porque o espaço vai constar no termo de compromisso que você vai assinar para receber o dinheiro. Então, é bem sério, né? Assim, tipo, colocar onde você vai fazer o seu projeto tem que ser um lugar bem pensadinho, bonitinho, para não ter que precisar depois depender de uma readequação para trocar, tá? Mas também se precisar, né, Cássio, a CAP tá aí para julgar essas coisas, tipo, fechou, eu ia fazer numa galeria de artes, fechou a galeria nesse meio tempo por causa da pandemia e agora fiquei sem lugar, né? Então, justificando, acho que é perfeitamente possível, né? Sim. Ok. O que eu não posso readequar é mudar o objeto do projeto. Por exemplo, eu queria fazer 10 apresentações e agora eu quero mudar para fazer 5, por exemplo, né? Isso é bem... Vai do entendimento da justificativa para com a comissão. Uhum. Né? Mas, assim, em questão de locais, bem justificado, geralmente a comissão está sendo bem solícita para poder entender a necessidade de execução. Legal. A contrapartida é julgada no relatório final, né, e computa pontos no processo de classificação. A ausência de contrapartida elimina o proponente. Elimina o proponente ou elimina o projeto? Elimina o projeto, né, gente? Por favor. Se o proponente tiver um outro projeto proposto com contrapartida, ele tem direito, não é isso? É o projeto, sim. Tá bom. Também. Não ficando demonstrada a execução da contrapartida social, tem punição. Então, assim, tudo que você escrever que você vai fazer, faça e comprove, tá? Para ter a prestação de contas depois aprovada certinha. Pronto, agora esses itens aqui é tudo prazo, tá, gente? Prazo da homologação, das impugnações e dos recursos administrativos. Impugnar é se alguém achar que esse edital está completamente equivocado, ele pode pedir a suspensão desse edital, né? É um direito de qualquer cidadão. Para a gente que é do setor cultural e já tem uma certa experiência com isso, é um ato extremo que deve ser tomado somente se for a única saída mesmo, porque estão gerindo mal o dinheiro, se equivocaram completamente na proposição do edital, esse tipo de coisa, né?
porque a hora que entra com uma impugnação, o prazo suspende, então todo o cronograma sai fora, e aí se tinha programado pagar até o dia, sei lá, 20 de dezembro, aí prorroga tudo, passa para o ano que vem, então é uma coisa bem séria, né? O que mais? Aí, para aqueles que forem contemplados, como é que funciona a convocação para assinatura do termo? Tem 5 dias para assinar, então o e-mail que você colocar no projeto, o telefone que você colocar no projeto, tem que ficar muito atento para qualquer aviso da Secult ou da SAP para ir assinar ou coisa parecida, né? Não perder o prazo, tá? 5 dias é muito pouco, né? Assim, é muito fácil perder o prazo, tá? E aí não tem como, perdeu, tá bom? Assinatura eletrônica, ele ensina como que faz o seu cadastro no site para fazer assinatura eletrônica. Que mais? Prazo do termo, tá aqui, ó. Vigência de 12 meses, conforme o período de execução que você botou. Se o teu projeto é um projeto que tem 12 meses de cumprimento, beleza. Se ele é feito em 6 meses ou em 3 meses, então, dentro desses 12 meses, você tem os 3 meses para cumprir, né? Se precisar, pode pedir prorrogação por até 6 meses, tem que fazer uma coisa por escrito, protocolar lá na coordenação do SINDEC, e tem que ser antes de 60 dias. Esse projeto vai acabar daqui a 2 meses, é agora que tem que pedir prorrogação, tá? A prorrogação da vigência do termo, né, essa prorrogação toda aí, fica sujeita à ocorrência de atraso na liberação do recurso, quer dizer, um erro da administração, certo? Ou por um fato excepcional e imprevisível, que ninguém planejou, e você justifica que daí não vai dar para cumprir. Tipo, eu já tive um projeto que eu fiquei doente, aí fui fazer cirurgia no meio do projeto, não tinha como cumprir, era um projeto de 6 meses, não era do SINDEC. Mas aí é um fato excepcional, imprevisível, você justifica e eles concedem, tá? O repasse serão repassados de acordo com as etapas. A etapa deste decreto que está em vigor agora é única. Então, vai ser repassado todo o valor do projeto de uma só vez, tá? No decorrer da vigência do termo, os recursos financeiros repassados ao produtor, quando o prazo previsto da sua utilização for maior que 30 dias, devem ser obrigatoriamente aplicados em caderneta de poupança ou em fundo de aplicação financeira. Então, aqui eu já aproveito para tirar uma dúvida, Cássio. A conta que se tem que abrir para o projeto, que é uma conta bancária zerada, específica, só para o projeto, pode ser uma conta poupança, então? Não, infelizmente não. A gente tentou, mas que hoje já existe contas correntes que você consegue aplicar o recurso num fundo de poupança. Isso, tem também. Essa é a questão, entendeu? Mas a conta para recebimento, a gente tentou também esse ano voltar a ser contas poupanças, como foram nos primeiros SINDECs, inclusive, para quem já acompanha mais tempo. Mas parece que está tendo uma determinação do Tribunal de Contas do Estado em relação a isso. Então, não, tem que ser uma conta corrente específica para o projeto. E daí, quando aí nesse item menciona poupança, é sobre a aplicação, ou seja, eu posso aplicar o recurso de uma conta corrente em uma conta poupança. Por exemplo, o Banco do Brasil é isso, por exemplo, tem conta corrente, consegue já automaticamente já fazer, abre a conta corrente, mas a aplicação já é poupança automática. Né? Certo, entendi. Outra dúvida que eu já tinha marcado aqui para perguntar. É vedado botar no orçamento a despesa com taxas bancárias, né? E a gente sabe que os bancos cobram taxas ou pacote de serviços mensais ou por serviço que você faz do banco. Hoje, com o Pix, ficou mais fácil, né? Os bancos eximiram cobrar taxa do Pix para pessoa física, mas se for uma pessoa jurídica, dependendo do banco, eles cobram.
Existe algum movimento do município para firmar um convênio com determinadas agências em Joinville para eximir a cobrança de taxa, como se faz com a Rouanet, por exemplo? Então, sim, mas eu não sei se a gente consegue avançar para esse ano ainda, né? Mas o nosso secretário Guilherme, que já foi ex-funcionário do Banco do Brasil, inclusive, antigamente, ele tem alguns contatos dentro do Banco do Brasil e já foi levantada essa possibilidade, né? Mas eu acredito que para esse ano ainda a gente não consiga avançar com isso. Embora eu tive algumas informações nesses últimos editais que nós estamos pagando de alguns proponentes que conseguiram isenção do Banco do Brasil de taxas na hora da abertura da conta, informando que era uma conta corrente para projeto, né? Só não sei ainda se é uma regra que eles têm interna ou não, né? Então, há esse precedente, né? Então, acho que na hora de se abrir a conta corrente, que só vai ser necessário se caso o projeto vir a ser aprovado, né? Detalhe importante de deixar claro também, talvez fazer essa solicitação no banco, né? Pode ser que é um contra-projeto, talvez eu consiga alguma isenção. E também, não sei se para esse ano, mas também há um movimento que eu escutei na Fazenda, da Secretaria da Fazenda, de talvez voltar a ter uma liberação de outros bancos também, né? Acredito que talvez para o ano que vem a gente tenha novidades por aí, né? Porque com essa migração dos bancos digitais que estão aí, muitos bancos digitais hoje em dia, que não tem taxas, inclusive, né? A prefeitura parece que está entendendo que talvez possa vir a entender dessa forma também. Então, existem bancos específicos agora que tem que ser para o Sindec? Não pode escolher o banco que quiser? Nesse último edital, nos últimos editais, e eu acredito que esse ano ainda permaneça dessa forma, Banco do Brasil e Caixa Econômica. Eu li isso no mecenato, aqui eu não li. Não apareceu para mim aqui, posso ter passado esquecida. Seria legal, então, Cássio, descobrir quem são esses proponentes que conseguiram isenção de taxa no Banco do Brasil para dizer qual é a agência, porque parece que é um entendimento bem particular da agência, e aí disponibilizar para os proponentes abrirem, porque senão, como é que ele vai fazer? Ele vai ter que botar na planilha o seu próprio valor e descontar as taxas do seu próprio pagamento, né? Ele presta serviço ao projeto, ele vai receber. Ele botou lá R$100 que ele vai receber, mas 5 foi de taxa. Então, ele vai receber só 95. Ele não pode prever no orçamento inicial para a aprovação do projeto essas despesas de taxas. Ele tem não. Ele vai botar como o cachê dele. Só que na hora de receber, ele vai receber descontado as taxas, porque ele teve que deixar esse dinheiro no banco, tipo. O que acontece? No decreto fica bem claro, na verdade, né? Ou seja, vamos dizer que o projeto teve 4 ou 5 meses de execução, e daí durante esses 4 ou 5 meses de execução, o banco cobrou ali, sei lá, R$20 de taxa bancária, por exemplo. Aí eu fiz todas as minhas transferências via Pix, eu não gastei nada de transferência, mas eu tive R$20 por 5 meses, deu R$100 de taxa bancária. No último mês, quando eu for fazer o último pagamento, é muito provável que o último pagamento vai estar faltando R$100. Isso. Né? Então, esse é a única possibilidade que, diferentemente do decreto, que diz que não pode ser depositado na conta corrente do projeto, né? Você pode, daí, então, depositar R$100 e justificar que esse depósito está sendo feito na conta corrente por conta das taxas, e aí você consegue fazer o último pagamento integral, porque senão também vai dar uma divergência de pagamento que você previu, sei lá, R$1.000 do último pagamento da tua tabela, e você vai pagar R$900. Vai dar uma divergência na prestação de contas, né? Então, para que você consiga fazer o último pagamento do mês completo, daí sim, eu sugiro que lá no final do mês, no final do projeto, faça esse depósito da diferença. Entendi. Antigamente não podia fazer depósito. Ok. Aí tem a parte da documentação disponível que está aqui no documento, nesse PDF. As disposições gerais, que daí diz onde que tira a dúvida, como é que, né?
resposta para informações, esclarecimento, que é de inteira responsabilidade dos interessados, o acompanhamento das decisões. Então, a gente tem que ficar entrando no site, a gente tem que buscar se o cronograma, né, passou a data e não aconteceu nada, a gente tem que ir atrás, tá, gente? Quem propõe não pode imaginar que o poder público vai procurar um por um, que não vai, tá? E aqui no final, nós temos um cronograma, bem legal essa tabelinha aqui, gosto muito, ajuda a gente a não se perder. Então, lançamento do edital, recebimento das propostas, o prazo está aqui, sessão pública está aqui, não consigo, aqui, publicação da relação, avaliação dos projetos é esse período aqui, recurso até o final, onde é a publicação final dos projetos aprovados, tá? A ficha para preencher está aqui, eu acredito que a gente tem que copiar isso aqui para um... A gente, lá no site da prefeitura, a gente já publicou hoje os links editáveis de todos esses anexos, tá? Perfeito, perfeito. E aí ele continua, assim, meio parecido com o do ano passado, sabe, gente? Mas a questão da execução, a gente viu pelo próprio edital aqui que houve diferenças bem substanciais, né? Substanciais para melhoria, né? Da condução, da execução dos projetos. Ok. Temos tempo? Vocês gostariam do mecenato ou a gente termina agora? Porque a do mecenato eu só ia pontuar as diferenças que eu encontrei, né? Eu vou abrir aqui rapidinho, não vai levar 2 minutos, peraí. Que daí a gente já esclarece. Então, a diferença aqui é que pode participar MEI e outros CNPJs de como é que diz? Fins lucrativos, né? E aí, a diferença aqui é que não tem categoria, gente. Tem valores. Então, se eu for propor um projeto de 20 mil, e eu sou da música, e o Cássio, que é do teatro, vai fazer um de 20 mil, o meu projeto compete com o dele. Não por categoria, mas por valores, tá? Então, até 20 mil, quer dizer, eu posso fazer um projeto de 9 mil e pouco. Pode, porque até 20 mil são 13 projetos contemplados, até 50 mil, 10, 6 projetos de até 100 mil e 8 projetos de até 200 mil. O mecenato é aquela modalidade que a gente vai na empresa, para a empresa, em vez de depositar, repassar o IPTU e o ISS para a prefeitura, ela destina uma parte para o projeto e o repasse vem via empresa, tá? O que mais que eu vi de diferente aqui? Eles explicam as áreas culturais, né? Tipo, que a gente faz um projeto voltado à arte visual ou voltado ao artesanato, mas o que interessa é o valor que eu vou destinar para esse projeto, para fazer a minha inscrição, e ele tem uma categoria diferente aqui, vou achar depois do patrimônio, aqui ó, projetos híbridos, que a gente pode misturar mais de uma linguagem num mesmo projeto. Achei bem legal. Só tem que cuidar na hora da documentação obrigatória, se o teu projeto é híbrido, tem que combinar as várias áreas ali para contemplar todas as especificidades, né? No mais, gente, é a mesma coisa. Tô certa, Cássio? Tem alguma coisa? Não. É isso, né? Só a questão do procedimento, tipo da captação, emissão de certificado e tal, mas nós, esse ano, vamos sempre estar fazendo, publicamos aí no dia 24 de novembro, ali, que é a nossa programação inicial, salvo se não tivermos nenhum percalço no meio do caminho aí, a gente vai fazer as reuniões com os aprovados, justamente para falar sobre a questão da execução, recebimento do recurso, prestação de contas, que a gente quer
enquanto gestão, estar muito próximo dos proponentes, justamente para fazer com que eles façam uma boa aplicação do projeto e que não sejam surpreendidos depois, lá no final, com alguma coisa errada da execução que acabou sendo feita e por uma vírgula, né, diferentezinha do que precisaria ser apresentado na prestação de contas, infelizmente a gente tem que pedir de volta o dinheiro. É dinheiro público, então a gente, assim como os proponentes, nós, enquanto poder público, também somos fiscalizados por uma controladoria geral, pela procuradoria, então assim, a gente tem que também estar fazendo as nossas prestações de contas junto a esses órgãos também, né? Então a gente precisa estar bastante alinhado, que eu acho pessoalmente, enquanto gestor nesse momento que estou, quero fazer todo mundo aplicar bem o recurso e não precisar devolver dinheiro, né? Então... Que bom ouvir isso, né? Dessa preocupação da Secult em fazer essa orientação e dizer até um acompanhamento, né? Porque o Sindec passou por momentos tão difíceis, a gente chegou a desistir, né? Eu fui desisti de trabalhar com o Sindec, teve anos que eu tinha 8 clientes, e eu disse, não vou fazer porque está muito engessado, está muito difícil. E quando o poder público se volta, se oferece, é tão diferente, porque a maioria dos enganos, dos erros de prestação de contas, são por desconhecimento, não é por dolo, não é por má fé, não é que o cara quis ficar com a grana, não, é porque ele faz assim na vida dele, como é que eu não fiz nada errado, caramba, né? E acaba acontecendo. A gente tentou também trazer para esse último decreto que foi publicado agora, cerca de 15 dias atrás, mais ou menos, muitas das pegadinhas, vamos dizer assim, que, na verdade, antigamente, no último decreto, não estava muito claro algumas coisas em relação à prestação de contas, daí tinham situações que nós precisávamos retornar a portarias antigas da Fundação Cultural, que regravam em documentos anteriores e que não estavam regrando nos documentos mais atuais. E daí isso começa a virar um Frankenstein, e a gente tentou trazer ao máximo esses regramentos para o último decreto agora, né? Então, mas a orientação que a gente está dando, inclusive, para as pessoas agora, pintou a dúvida, entre em contato com a gente, manda um e-mail, deixa registrado, para que todo mundo fique amparado e não faça nada errado. Maravilha. E quando houver as oficinas, Cássio, não sei quando é que vocês estão programando para orientar a elaboração, comunica a gente, eu boto no grupo da agência também, ajudo a divulgar. Eu não tenho o cardzinho oficial ainda, devo disparar amanhã cedo, mas se alguém está aqui já sabe, em primeira mão, claro, no site da prefeitura foi publicado agora há pouco já os linkzinhos de inscrições e os dias e horários que vão acontecer nas oficinas. Então, se alguém que já quiser ir lá, pode já ir dar uma olhadinha lá no mesmo link do Sindec, onde estão os editais. Tá. Se entrar no site da prefeitura, tem um campo de busca ali em cima. A gente conseguiu colocar também, junto com a Secretaria de Comunicação, um botão específico do Sindec, que é mais fácil. Colocou, escreveu joinville.sc.gov.br, logo embaixo da lacuna, que tem ali um campo de busca, tem ali um quadradinho embaixo, Sindec. Só clicar ali, todas as informações vão estar nesse link ali. Perfeito. Ótimo. Eu sou uma otimista em 2021 com relação à cultura de Joinville. Apesar do país estar passando por um período bem tenebroso, essa semana saiu um decreto horroroso para a cultura, né? Tá todo mundo de cabelo em pé. Mas eu sou otimista com a gestão, porque tem muita gente que é da área e está trabalhando com cultura, então sabe na pele como é que funciona, o que é que não funciona, como que deve ser conduzido, né? Então, dentro dessa máquina pública que a gente sabe que é pesada, a gente tem pessoas que têm experiência, e isso já é muita coisa. Povo, quem quer falar ainda, tem dúvida? Essa reunião eu gravei, tá? Eu quero ver como vai ficar, depois eu vou assistir, dar uma editada, cortar o começo e o final, né? Ficar só o que interessa, e vou deixar no canal do YouTube, depois também passo o link, Cássio, se de repente for interesse da Secult divulgar, tá? Vai ficar disponível, tá? Com certeza.
E assim, dúvidas vão aparecer, aí vão ter, a gente, não sei se tem alguém da área do patrimônio aqui, mas a gente também deve fazer uma reunião aberta como essa aqui, né, nos canais da Secult, para falar especificamente sobre patrimônio, que como a Marisa bem colocou, é uma área bastante detalhada, bastante com muitas documentações que precisam ser colocadas, então a gente está resolvendo, e é um edital, uma verba que faziam 4 ou 5 anos que não era mais lançado, né? Então a gente conseguiu resgatar isso também nessa gestão, e nós estamos falando de 30% do valor do edital de apoio e 30% do valor do mecenato para o patrimônio, tanto material quanto imaterial. Então, é uma boa verba que está sendo destinada e a gente vai fazer uma força-tarefa para que as pessoas que trabalham com essas linguagens saibam e possam propor os seus projetos. E lembrar que patrimônio imaterial também é bem intersetorial, né? A gente pode propor alguns projetos de outras linguagens, dança, teatro, música, que contemplem atividades relacionadas a saberes, né? A festas que são ligadas ao patrimônio material, né? Às vezes as pessoas nem... eu não tenho a minha linguagem lá. Hoje eu fui questionado por uma pessoa de cultura popular que não tinha nas categorias do edital de apoio. Eu expliquei, né, aquilo que a Marisa já falou, né, que a gente já teve que tirar, então, 1,5 milhão aí desse nosso recurso desse ano para pagar, assumir aí o compromisso de pagar projetos aprovados na gestão anterior, mas o patrimônio imaterial está previsto no edital de apoio. Então, a festa popular, por exemplo, ela é patrimônio imaterial da cidade, então ela pode ser proposta dentro da categoria de patrimônio imaterial, por exemplo. Então, e assim, dúvidas sempre vão aparecendo, né? Então, a gente quer, com essas oficinas, justamente transparecer e ajudar as pessoas a terem acessar novamente. Massa. Ó, a Claudinha botou aqui no chat, a jornalista já está trabalhando, já botou aqui onde serão as oficinas do Sindec. São todas presenciais, Cássio, não tem nenhuma online? Então, essas que foram colocadas ali pela Claudinha, que foram publicadas hoje, por enquanto, são todas as presenciais. A gente só está ainda no aguardo da decisão da SECOM aí de como vão acontecer essas reuniões com exemplo dessa, a gente vai chamar de reuniões de tirar dúvidas, né? Onde eu e a equipe da Secretaria de Cultura também vai estar a Elga, provavelmente, né, para falar a questão da sustentabilidade, economia criativa que o projeto pode pensar, os espaços. Então, sobre o patrimônio que eu falei, essas devem ser online, tá? Então, mas essas que a Claudinha colocou são todas presenciais e com limitação de espaços, de pessoas. Por exemplo, a Casa Brasil, que é um espaço que eu não sei se vocês conhecem, mas existe uma lá perto do Iririú e a outra lá no João Costa. Na do Iririú, a gente vai conseguir atender 12 pessoas por horário somente. Já no Juarez Machado, a gente consegue 100 pessoas, de acordo com os decretos, né? Então, tudo isso tem a limitação de cada espaço e lá nos links estão bem certinho a quantidade de pessoas que vai poder ir cada um. Beleza. Quando tiver as online, passa também que a gente divulga. Com certeza. Massa. Alguém mais, povo? Um monte de gente agradecendo aqui. Eu que agradeço, povo. Eu nem achei que vinha gente hoje me ouvir aqui. Tem uma galerinha aqui. Acho que a informação vai para frente. Essa é a ideia aí. Tá bom? Então, agradeço. Beijo para vocês. E bora escrever projeto. Porque movimenta, porque a vida fica melhor, porque precisa. É isso? É isso, gente. Obrigado. Boa noite para todo mundo. Boa noite, beijo. Tchau, gente.